Olá pessoal, boa tarde. Agora 3 horas em ponto. O problema da mina eu vou explicar para você, querido, qual o problema e como solucionar. Aí é com você. Tem sugestões para solucionar, então vamos lá. Esse gráfico aqui representa a mina, as pedras, o canto central, aqui as mangueiras saindo aqui, ó, a mangueira. Aqui nesse ponto aqui, ó, é o nível máximo que a água sobe. E aqui nesse ponto de baixo, nessa linha, é o nível mínimo que a água chega. Então nós temos água nesse intervalo aqui, ó, intervalo. E, geralmente a água entre o máximo que ela chega e o mínimo, não, até embaixo na pedra, dentro do cano, ela vai chegar a mais ou menos 60 centímetros. Só que hoje ela está com 20 centímetros, só 20, um palmo. O que acontece? A gente não consegue ter água aqui porque a mina é funda. A mangueira tem que... Quando você coloca a mangueira no nível máximo, que a água chega, próximo do nível máximo, você não precisa baixar a mangueira até no fundo. Então você consegue sugar a água e fazer ela chegar até aqui na nossa casa. Só que a mina não está enchendo mais, ela não está chegando mais no máximo. Ela só está no mínimo e variando ali em 50% entre o mínimo e o máximo. Então fica aqui mais ou menos no meio aqui, ó, no meio entre os dois pontos aqui, ela fica no meio no máximo. Mas geralmente ela fica mais só no mínimo ali, 20 centímetros do solo, das pedras. Por que a gente não consegue jogar água aqui quando ela está lá embaixo? Porque essa gravidade que a água tem que fazer para subir, sair do cano e chegar na mangueira é muito forte. Então o peso da água que tem dentro da mangueira aqui, quando você suga a água que ela vem até aqui, ela puxa de volta e você não consegue, você não tem fôlego, não tem força para colocar água dentro da mangueira o suficiente para ela sair com vazão e ficar aqui no fundo. E mesmo que ela saia aqui do fundo, quando você baixa a mangueira e aí coloca lá no fundo para ela sair, quando enche a caixa d'água, que ela para de escorrer água, essa pressão que a água exerce, a mangueira esvazia. Quando a água está parada na mangueira, se está usando não, mas a água está parada na mangueira, que aí não, a água não consegue segurar dentro da mangueira, porque está muito, muito alta aqui. Aí o que acontece? A água, nesse intervalo a água volta para dentro, né? Aí dá entrada de ar. Fica aquele vazio aqui entre a saída e o nível da água. Fica aquele vácuo, aí você não consegue, você tem que ir lá. E quando ela está no máximo, no nível máximo, a água, aqui nessa linha, você consegue sugar, porque a mangueira está próximo da saída, tá vendo? Próximo da saída. Se ela ficar distante da saída, você não consegue, porque a distância é muito, mas quando está no nível máximo da água, você pode colocar a mangueira no nível próximo do nível máximo da água, aí você consegue sugar e ela vencer essa gravidade e entrar no cano para vir para as nossas casas. E outra coisa, essa manilha de 200 milímetros, ela é muito pequena. Ela, se duas pessoas estiverem usando essa água aqui, a vazão da mina parece que está sumindo em algum lugar. Esse é o detalhe. Por que a mina não consegue mais chegar no nível máximo? Que não chegou mais, ela não vazou mais naquele cano. Alguma coisa aqui, entre o mínimo e o máximo, está sugando essa água da mina para dentro da terra. O que eu não sei. Porque, em tese, quando ninguém está usando à noite, essa água deveria estar no nível máximo, porque próximo daquele ladrão, próximo dali. Ela chegou uma vez só naquele ladrão. Ela deveria estar naquele nível quando ninguém usa, mas ela não chega. Mesmo ninguém usando, ela só fica em 50% entre o máximo e o mínimo. Depois, quando está usando, ela baixa para 20 centímetros. Que aí mantém nesses 20 centímetros. Ela não secou de tudo, não ficou seco aqui embaixo. Mas ela não consegue mais também chegar no nível máximo, você fica no meio termo. E no meio termo, às vezes essa mangueira aqui não consegue vencer a gravidade. O que acontece? Aqui tem uma manilha de 70 centímetros. Seria o ideal para colocar aqui no lugar desse cano, uma manilha de 70 centímetros. Aí você fazia esse furo aqui que você fez mais alto, próximo do nível máximo da água. E tirar aqui, vamos falar que aqui é aquela terra que você colocou, essa terra. A terra que você colocou por cima da lona. Essa terra aqui, ela tem que ser mínima, ela pode no máximo uma espessura assim, ó. Ela deve estar nessa espessura. Ela tem que ser mínima para a mangueira ter que ficar próximo do cano ladrão, próximo do nível máximo da água, um acesso assim de no máximo um palmo do nível máximo. Ali ela deve estar o quê? Uns 50 centímetros
do nível máximo da água para chegar aqui. Mesmo assim a gente consegue, mas quando ela chega aqui no fundo, aí você soma 50 centímetros mais 60 centímetros, é 1 metro que a água tem que subir para cair de volta na mangueira. Aí não consegue mesmo. A solução seria colocar a manilha de 70 centímetros no lugar do cano e tentar descobrir para onde a água está indo, porque essa água ela foi até o ladrão uma vez, agora não vai mais. Então, eu espero ter te explicado que a única solução para nós é tirar o máximo de terra que puder ali por cima da lona, colocar o cano o próximo possível do ladrão de água e pelo menos tentar descobrir para onde essa água está escapando e tentar isolar a parede, né, vamos falar, tentar isolar a parede ali com a lona, alguma coisa. E a gente depende de você, depende dessa água. Se você pudesse vir ontem, né, a gente até agradeceria, porque é uma coisa de urgência, urgentíssima. Tá isso, espero que tenha entendido, desculpa aí para explicar, mas esse é o problema. E a solução aparente seria colocar a manilha e baixar os canos, quando você furou o cano, para colocar as mangueiras, esquece aquele furo. Coloca ele próximo do cano de ladrão, tá bom? É isso. Até mais, um abraço e que Deus nos abençoe.